da aula 23, deformações elásticas, está na página 102, para resolver exercícios de deformação elástica, temos o domínio da lei de Hooke. Lei de Hooke foi inventada pelo cientista Robert Hooke, e a lei consiste que a força elástica é igual a menos K vezes X. O que significa cada elemento aqui dessa representação? Fe é a força elástica que vai surgir no material, no nosso caso vai ser a mola. K indica se esse alongamento ou compressão vai ser fácil ou difícil, que é a constante elástica da mola, e X é a elongação. Características da nossa força elástica: é uma grandeza vetorial, então tem módulo, direção e sentido como itens característicos para deixá-la bem representada. Então, o módulo vai ser o Kx, constante vezes o quanto essa mola aumentou ou diminuiu. A direção é a mesma do deslocamento da mola, só que o sentido é o oposto, representado por esse sinal de menos aqui. Então, se a mola se desloca para a direita, então nós temos uma força elástica para a esquerda e assim sucessivamente. Vamos para o exercício agora, exercício número 2. No arranjo a seguir, sabendo que as massas dos corpos A, B e C são respectivamente 1 kg, 2 kg e 3 kg, isole os corpos e marque as forças que atuam sobre cada um. Calcule os comprimentos finais das molas 1, 2 e 3, sabendo que seus comprimentos iniciais são iguais, respectivamente, a 10 cm, 15 cm e 10 cm. E que suas constantes elásticas são K1 igual a 100 N por metro, K2 igual a 100 N por metro e K3 igual a 150 N por metro. Então, vamos primeiro isolar os corpos e fazer a representação das forças. Então, lá no corpo C, então esse corpo C, sobre ele surge uma força-peso, que é devido à ação da gravidade. Essa força-peso vai puxar essa mola e nesse mesmo momento surge a força elástica. Então surge uma força elástica, o deslocamento do corpo é para baixo e a força elástica é para cima. Vai chegar um momento que eles vão ficar em equilíbrio, que é o que nós vamos analisar. Corpo 2, o corpo B. Então ele tem essa força elástica, ó. O que eu tenho aqui? A mola puxa o corpo C para cima e a reação dela é o corpo C puxa a mola para baixo. Esse puxar a mola para baixo é sentido no corpo B com essa representação menos Fe3, tá bom? Que é a força elástica da mola 3. O corpo B tem massa, tem peso para baixo, peso do B. E nós temos aqui uma mola 2. Essa mola 2 será esticada e nesse momento surge uma força elástica para cima, que é a força elástica 2. No corpo A, então, aquela mesma coisa que eu analisei aqui embaixo. O B estica a mola puxa o B para cima e o corpo B, em contrapartida, puxa a mola para baixo. Essa mola está presa ao corpo A, que vai puxar o corpo A para baixo, como é representado aqui como M menos Fe2. Temos a força-peso no bloco A e uma mola lá em cima que será esticada e vai surgir uma força elástica 1. Então, o item 1 era só representar as forças, está representado. Agora vamos para o item 2, que é calcular o tamanho final da mola. Então, nós temos o diagrama aí dos blocos com as forças, vamos fazer análise. Então, corpo A, quais são as forças que estão atuando e vamos aplicar a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que esse conjunto está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, ou está em repouso. No nosso caso, está em repouso. Então, não existe aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração. Massa vezes zero vai dar zero, tudo bem? Quem que é a força resultante nesse corpo A? Quem puxa para cima menos quem puxa para baixo. Peguei esses caras que é negativo, mando para o outro lado, positivo. Vou fazer a mesma análise para o bloco C e para o bloco B e para o bloco C.
Força resultante é o meu FE2, que vai ser igual FE3 mais o peso de B. E assim também com o bloco C. Força resultante aqui vai ser força elástica 3, que tem que ser igual ao peso. Vamos substituir agora os valores da força elástica, sabendo que força elástica é Kx. Então, na primeira equação fica K da mola 1 vezes a elongação da mola 1, que é igual K da mola 2 vezes a elongação da mola 2, mais o peso do A. O A tem 1 kg, 1 vezes 10 vai dar 10 kg. Segunda equação, força elástica 2. K da mola 2 vezes a elongação da mola 2, que é igual K da mola 3 vezes a elongação da mola 3, mais peso do B, mais peso do B. Estou nessa linha aqui, substituindo os valores. Massa do B é 2, G é 10. Vamos para o bloco C. Força elástica 3. K da mola 3 vezes a elongação da mola 3, que é igual ao peso da mola 3, que é massa vezes aceleração. Analisando as três equações, primeira, possuo duas incógnitas. Segunda, possuo também duas incógnitas. E a terceira, só tem uma incógnita. Então, essa terceira equação não precisa mais de nada para ser determinada a variável que nós temos aqui, que é incógnita, que é o x3. Pega o 150, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, ficou 30 dividido por 50, que vai dar 0,20 metros, que é a mesma coisa que 20 centímetros. Agora que nós já descobrimos quanto que vale assim o x3, que é 0,20, eu vou pegar e substituir nessa equação de cima aqui, ó. Então, no lugar do x3, vai entrar 0,20. 0,20 vezes 150 dá 30. 30 mais 20 é o que eu representei aqui embaixo, tá bom? Aí o que nós temos aqui, ó? 200 está multiplicando x2, passa para o outro lado dividindo. Então, ficou 30 mais 20 dividido por 200. Essa conta vai dar 0,25 metros, que é igual a 25 segundos. Já descobri o valor do x2, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou pegar o valor 0,25 e vou substituir aqui. Aí ficou 200 vezes 0,25 mais 1 vezes 10. Então, eu tenho aqui 200 vezes 0,25, deu 50, mais 10. O 100 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, nós caímos lá. A elongação da mola 1 é 60 centímetros. A elongação da mola 2, 25 centímetros. E da mola 3, 20 centímetros. Só que o exercício ele não pede quanto alongou, ele quer saber o tamanho final. Então, o tamanho final da minha mola 1 é o tamanho que ele tinha, mais o que aumentou. Aumentou 60, ele tinha 10, foi para 70. Mola 2, o tamanho natural dela era 15, aumentou 25 centímetros, foi para 40 centímetros. Pensei a mesma coisa para a mola 3. Tinha um tamanho original de 10, aumentou 20 centímetros, ficou com 30, tá bom? Essa foi a resolução desse exercício número 1. Agora vamos fazer o exercício número 3. Desculpa, aquele foi o exercício 2, agora vamos para o 3. Na figura a seguir, os blocos A e B têm massas respectivamente iguais a 4 kg e 6 kg. Eles estão ligados por uma mola de constante elástica 160 N por metro. O bloco B sofre a ação de uma força horizontal de 50 N. Calcule. Então, o que nós temos que fazer? A aceleração do sistema formado por A e B. A deformação sofrida pela mola nessa situação. Então, aqui nós já temos o esquema das forças atuantes no bloco A e no bloco B. Peso existe. Surge uma normal, normal cancela com peso, normal cancela com peso. Lembrando que peso e normal não formam para-ação e reação. Para-ação e reação ocorrem em corpos separados, tudo bem? Então, aqui só para a gente perceber, temos equilíbrio na vertical, nos dois blocos, só que aqui também nós não vamos ter um equilíbrio na horizontal. Então, vamos analisar bloco por bloco e aplicar a segunda lei de Newton para cada elemento. Então, eu tenho aqui, ó, nesse primeiro bloco B aqui, ó, eu tenho minha força resultante. Quem que é a força resultante?
Quem ajuda menos quem atrapalha. Então, é a força F menos a força elástica, que é devida à mola, que é igual a massa do B vezes a aceleração do B. Lembrando que a aceleração do conjunto é uma só, então a aceleração do B também é igual à aceleração do A. Aplicando a segunda lei de Newton no bloco A, então, força resultante. Na horizontal, temos apenas a força elástica. Então, a resultante é força elástica é igual a massa do A vezes a aceleração. Analisando esse sistema de forças aqui, ó, menos Fi aqui em cima e mais Fi aqui embaixo. Se eu somar ambos os lados das minhas duas equações, a força elástica vai sumir. É o que nós vamos proceder aqui, ó. Somei a linha de cima com a linha de baixo. Menos Fe com mais Fe cancela, sobra F, que vale 50 newtons, tá bom? Massa de B mais massa de A, Y, a aceleração aqui é igual a essa aceleração, tudo bem? Coloquei em evidência, que é o nosso gama aqui. Então, agora eu vou substituir. Então, ficou 50. Agora, o que eu tenho aqui? Ó? Quero determinar a aceleração, então vou pegar massa do A mais massa do B, está multiplicando, manda por outro lado, dividindo. Ficou 6 mais 4. 50 dividido por 10 vai dar 5 metros por segundo quadrado. Determinamos a aceleração. O item A foi resolvido. Agora vamos determinar o item B, a deformação sofrida pela mola. Então, o que eu vou preferir? Eu tenho duas equações. Eu quero saber a deformação da mola, eu vou preferir usar essa aqui de baixo. Então, eu tenho a força elástica igual a massa do A vezes a aceleração. Aceleração eu tenho, massa eu tenho, e a força elástica eu vou usar a lei de Hooke. Força elástica é o K vezes X. A foi informado, que vale 160. Massa foi informado também, e a aceleração nós calculamos. Então, ficou K está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Massa do A, que é 4 kg, vezes a aceleração, que é 5, dividido pela constante elástica, 160. Esse resultado vai dar 0,25 metros ou 12,5 centímetros. Então, termina-se essa aula, é uma única aula, aula 23, estão poucos exercícios. Resolvi 2 exercícios aqui com vocês, sobrou um para vocês praticarem. Pessoal, bons estudos para todos e até a próxima.